Pessoal, conforme a gente inicialmente colocou para vocês, né, nós teremos aqui agora uma rodada de apresentação dos nossos convidados, com aproximadamente 3 minutos, para que vocês possam inicialmente... a gente gostaria que vocês compartilhassem como é que as suas instituições, de certa maneira, quais as experiências concretas que mostram de fato que a educação ambiental esteja no dia a dia, não somente dessas instituições, mas também no trabalho de cada um de vocês. Passo a palavra então para inicialmente começarmos esse bate-papo com a Ana Tristão. Tudo bem? A gente já está fofocando aqui, sabe que 3 minutos, né, senador? Acho que é pouco, né? Gente, muito bom dia, deixa eu ficar em pé, questão até de educação e respeito a todos vocês. Eu cumprimento aqui o senador, né, a Adriana, a Leide, minha amiga aqui, colega aqui da Batalha Esther, Gutenberg, a todos os docentes, alunos aqui, profissionais. Bom, sou Ana Tristão, servidora lá no IEMA já há 20 anos e há 6 eu estou na gestão da educação ambiental. E aí, pedagoga, assistente social, algumas especializações, ao mestrado de educação, não cheguei ao doutorado, não consegui dar conta ainda, não sei se eu consigo. E a gente está à frente hoje, a nível Brasil, da Câmara Técnica de Educação Ambiental pela ABEMA, Associação Brasileira de Entidades do Meio Ambiente. Eu estou coordenando os 27 estados da federação e estamos nivelando o nosso Brasil com política pública de educação ambiental. Saibam, senhores e senhoras, que no Brasil a gente só tem 10 estados que têm lei de educação ambiental. Desses 10, 16 tem lei, tem programa, então está caminhando, capengando, porque não tem orçamento para isso. E a gente está com alguns indicadores aprovados, assim como também estamos hoje, eu estou no Comitê Assessor da Lei Nacional, junto com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, acompanhando essa política pública nacional, que a Graça trouxe aqui, e tantas outras discussões. Acabou de sair agora pelo MEC uma portaria sobre o programa de cidadania e sustentabilidade, isso já está dando um Precó. Enfim, tem muita coisa para a gente trabalhar e aí eu vou falar depois um pouquinho do que a gente tem feito no Estado do Espírito Santo, que virou uma referência nacional com política pública de educação ambiental. Haja vista que agora em outubro, dia 16, estaremos na ESESP, na Escola de Serviço Público, assinando um protocolo de intenções com o Ministério do Meio Ambiente, porque referendou o nosso Estado frente à educação ambiental no trabalho que a gente tem feito de municipalização junto à Universidade Federal do Espírito Santo. Então, espero que a gente tenha aqui um excelente momento de troca de experiências, de grandes vivências, e para que aqui, eu entendo que serão grandes coletivos, que a gente possa se estruturar muito mais ainda no nosso trabalho. Passou, né? Se não, já falei, e eu fui embora. Obrigada, gente. Vai ser rápido, né? Professora, a gente fala bastante. Até 5 minutos, pode gastar. Não, mas eu acho que eu já falei o que eu tinha para falar e eu agradeço, acho que eu me fiz entender, e aí eu exemplifico, explico um pouquinho mais na hora que a gente tiver oportunidade para trocar aqui o que a gente tem feito no nosso Estado. E eu fico muito agradecida e honrada de poder estar aqui com vocês, porque realmente sempre nesses espaços a gente está e eu sempre estou presente. Eu digo que quando a gente é convidado, né, Esther, esse final de semana eu estou indo na Marilândia, domingo. E aí o secretário por 2 vezes, você vai vir mesmo, Ana? Eu falei, eu vou. E eu estava dizendo para a Esther, eu falei, Esther, a gente precisa estar perto sempre dos municípios. E quando a gente vai, quando a gente está com eles se sentem prestigiados. Então a gente não tem essa, a gente está sempre presente, sempre quando eu posso. Na semana que vem eu estou em Águia Branca, o governador Lindenberg, eu e Esther. A gente tem percorrido muito o nosso estado. Ontem eu estive em Linhares, eu estive em Guarapari. A gente vai rodando, né? A gente está sempre andando. Mas isso é muito importante porque quando eles estão se mobilizando, semana passada eu estive em Guaçuí, tem muita coisa legal acontecendo, nossos 78 municípios. Às vezes eu costumo ouvir, não, mas o Espírito Santo é pequeno. Eu falei, independente de ser pequeno, fazer gestão a gente tem que ter. Se você não faz gestão, se você não mede, você não controla. O que você não controla, você não faz gestão. Então a gente precisa saber trabalhar o que é gestão, o que é governança da educação ambiental, e essa tem sido a nossa proposta. Eu costumo dizer, como sou técnica, estava ali como servidora técnica e trazendo a vivência de sala de aula, porque até eu entrar no IEMA, eu era professora e ainda continuei depois por 7 anos, depois não mais, não dei conta de continuar lecionando.
mas a gente trouxe da nossa vivência, aquilo que eram as nossas angústias, enquanto docente e de frente, né, fazendo formação, informação e cidadania, eu trouxe para a gestão essa vivência. Então, se eu estou hoje num lugar que eu posso ter oportunidade de fala, é o momento que a gente está se posicionando, se colocando, porque a gente acredita, não é só brincar de fazer de conta. Então, meu muito obrigado, acho que venceu os 5 minutos agora, né? Deixou eu falar, eu falei. Obrigado, Ana. Esther, 5 minutinhos, tá, Esther? Eu vou me levantar para apresentar também, depois eu fico sentada, né? As pessoas estudadas. Bom dia, sou Esther, eu estou como gerente de Educação Ambiental e Articulação Social na CEAMO, na Secretaria de Meio Ambiente. É a primeira vez que a Secretaria de Meio Ambiente do nosso estado tem uma área de Educação Ambiental. Há 2 anos houve uma reestruturação na Secretaria de Meio Ambiente, onde a gente voltou a ter áreas programáticas dentro da gestão. Então, agora a gente tem a área, por exemplo, de negócios sustentáveis, biodiversidade, e educação ambiental foi uma dessas áreas que voltou a ter um nomezinho escrito ali, e a Secretaria voltou a ter a responsabilidade de execução das políticas públicas, né? E a educação ambiental é uma dessas. Então, se eu for falar o que eu faço, é até um pouco redundante com o que a Ana também vai falar que faz. Porque o trabalho da gerência de educação ambiental é um trabalho de fazer governança da política de educação ambiental, conjuntamente com a Secretaria de Educação, porque nós somos o órgão gestor da política de educação ambiental. E aí, consoante a isso, a gente tem as outras instituições que fazem esse trabalho junto com a gente, que é o IEMA, a AGER, né, que são as autarquias da Secretaria de Meio Ambiente, mas aí também tem a SEDU, e aqui no nosso estado a gente consegue fazer um trabalho muito próximo e que todo o resto do Brasil inveja, que é com o Ministério Público. Então, hoje nós temos as estruturas de educação ambiental dentro do governo do estado um pouco mais consolidadas, né? A gente tem a gerência de educação ambiental dentro do IEMA, ela já tem 20 anos de trabalho, mas dentro da Secretaria de Meio Ambiente nós temos 2 anos, foi quando eu cheguei. A gente acabou de ter a subgerência de educação ambiental dentro da SEDU também, que eu acho que a Leide vai poder comentar com vocês também. Nós temos uma coordenadoria de educação ambiental dentro do Ministério Público. E, além disso, tem os instrumentos de educação ambiental, né, que é a coordenação da nossa Comissão de Educação Ambiental, que é um trabalho que a gente vem executando, fazendo, trazendo esse trabalho intersetorial. Então, ali a gente tem setor produtivo, sociedade civil, movimentos organizados e poder público, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, Turismo, Cultura, todo mundo dialogando sobre educação ambiental. Então, esse tem sido o meu trabalho, fortalecer os instrumentos de educação ambiental no Estado e também, agora, trazendo um pouquinho também do que eu gosto e do que faz sentido trazer as pessoas para esse trabalho, porque a educação ambiental dentro da Secretaria eu falo que é a área que a gente cuida das pessoas, né? Porque vocês sabem, dentro do meio ambiente, o meio ambiente é uma área de apaixonados. Então, quem gosta de abelha, ama as abelhas e as abelhas vão salvar o mundo. Quem gosta de lontras, as lontras são muito importantes. Quem gosta de tal árvore, aquela árvore é a mais importante de todas. E eu sou uma pessoa que acha que as pessoas são muito importantes. Então, eu faço esse trabalho. Então, a gente está no trabalho de fortalecimento do diálogo intersetorial, mas o diálogo das pessoas, da sociedade civil. Então, estou tentando aí a gente construir uma rede de juventudes pelo meio ambiente. Estamos fazendo um trabalho de estar nos diálogos das conferências. Então, a gente fez a conferência de meio ambiente, estivemos na conferência das mulheres, teve um eixo de meio ambiente, conferência das cidades, teve eixo de meio ambiente, conferência de direitos humanos agora também tem eixo de meio ambiente. Então, fazer esses diálogos todos. Então, é esse trabalho que eu tenho executado nesses últimos tempos, pouquinho, porque eu ainda sou uma pessoa apenas, a gerência do Estado ainda é uma pessoa, mas estamos fazendo o que dá. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos... Muito obrigado. A Leide. Também vou levantar, o professor tem dessa mania mesmo, né?
Eu sou professora de biologia, né, e sou pedagoga também, e sou também mestranda, né, eu sou mestre em educação em ciência e matemática aqui pelo Educimat, né, então também sou filha do IFIS, também, né, uma instituição que eu tenho um carinho todo especial e tenho muita vontade de fazer doutorado aqui, ainda vou fazer, tá? Negócio de arrumar tempo, né? Isso, negócio é arrumar tempo para poder fazer o doutorado, né? Eu sou gerente de currículo da educação básica da Secretaria de Estado da Educação e quando eu chego na gerência, na época que eu entrei, há 7 anos atrás, nós éramos uma assessoria, né, assessoria de currículo e educação ambiental, e agora há uns 2 anos nós fizemos uma reestruturação dentro da Secretaria de Educação, e aí o que era uma assessoria virou uma gerência. Então hoje eu tenho 2 subgerências dentro da minha gerência, uma gerência é de currículo e a outra gerência é de educação ambiental. Assim, acho importante a gente fazer uma contextualização sob o ponto de vista da Secretaria de Educação, né? A educação ambiental, dentro desse contexto de currículo, ela é uma temática transversal, que é trabalhada dentro da questão curricular na nossa secretaria, e a gente tem trabalhado na secretaria produzindo materiais e processos formativos para os professores que tratem dessas temáticas. Então hoje, né, na nossa gerência, eu tenho a gerência de educação ambiental, que é a única temática integradora do nosso currículo que tem uma subgerência, então acho que isso demonstra o cuidado da nossa secretaria com relação a essa temática, que eu teria outras temáticas integradoras, né? Educação em direitos humanos, educação para o trânsito, educação fiscal, educação financeira, todas essas temáticas transversais, elas atravessam o nosso currículo, mas a única que tem uma subgerência para ela é a educação ambiental. Esse ano agora a gente fez algumas ações, nós temos o PIC Júnior, que é uma ação de polos de iniciação científica em parceria com a FAPES. Então a gente hoje tem trabalhos de educação ambiental orientados dentro do PIC Júnior sobre a temática da educação ambiental. A Esté falou agora, né, esse ano a secretaria organizou a conferência infanto-juvenil, foi agora no mês passado, com a participação de estudantes das redes municipais e estadual, né? Eram crianças de 10 a 14 anos, então era essa faixa etária, então nós não envolvemos, no caso, a rede federal, mas foi um evento bem, bem bacana, né, Esté, que a gente conseguiu produzir. De lá saíram trabalhos que a gente pensa que agora são trabalhos que vão continuar na escola, né, vão ser produzidos, foram produzidos pelas escolas, estão sendo implementados nas escolas, e a gente tem feito esse trabalho incessante de fortalecimento da educação ambiental dentro do contexto curricular, dentro da escola. Assim, só para terminar também, que eu acho que não menos importante, toda escola precisa produzir, no início do ano, né, um plano pedagógico, né, um projeto político pedagógico, que é produzido junto com professores, a comunidade da escola, a direção, funcionários, estudantes. E esse projeto político pedagógico, uma das coisas que é obrigatória de aparecer ali são projetos ligados à educação ambiental que devem ser implementados ou produzidos ou organizados e tenham finalização ao longo daquele ano letivo. Então isso também é uma maneira de fortalecer a política de educação ambiental dentro das escolas. E aí, só complementando o que elas falaram aqui, né? A política, então, tem um órgão gestor. Esse órgão gestor ele é constituído pela CEDU e pela CEAMA, e nesse contexto a CEDU se responsabiliza pela educação formal, que eu estou falando agora de escolas, e a CEAMA, a princípio, pela educação em espaços não formais de educação, mas não significa que nós não possamos integrar e fazer as coisas juntas também, tá? Mas a princípio a responsabilidade, ela passa dessa maneira pelo órgão gestor. Bom dia, né? Estou muito contente de estar aqui para poder falar um pouco sobre o trabalho da gente, tá bom? Obrigada, Adriana. Ó, a Leite. Adriana agora, 5 minutinhos. Bom dia. Agora. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês. Cumprimentar o nosso senador e agradecer pela ilustre presença aqui conosco hoje, os colegas todos da mesa.
Nós aqui temos, né, um grupo de guerreiros, sabe, senador, contextualizando um pouco aqui a casa, né, que são colegas, né, dos nossos campi, de diversas áreas, que participam da rede de educadores ambientais do IFES, e aí vai criando braços, né, da educação ambiental em nossos campi. Claro que é um grupo muito maior do que esse que está aqui, né, porque o deslocamento, as questões, e no IFES, a Graça mais cedo, né, já fez aqui algumas apresentações. Nós temos, falando de educação ambiental, nós temos nas nossas resoluções, né, as questões que contemplam a educação ambiental nos nossos currículos. Nós temos como política estruturante do projeto de desenvolvimento institucional também, né, as questões relacionadas a tudo aquilo que a educação ambiental ela traz para o contexto da formação integral dos nossos estudantes, que é o nosso foco, né? Tem uma coisa que nós somos uma instituição de educação profissional, mas que a gente não abre mão de que a formação dos nossos estudantes seja formação integral, omnilateral, que contemple todas as áreas do conhecimento e toda a constituição de um sujeito para ser e estar vivendo em sociedade, em tudo aquilo que é necessário. Então, os nossos profissionais todos trabalham nessa linha, né, de trabalhar todas as áreas de conhecimento, todos os eixos tecnológicos, integrados a essa constituição desse ser, desse sujeito, na sua integração depois com qualquer área, com o mundo do trabalho, por onde ele for levar os seus conhecimentos. E aí nós temos, hoje, nós precisamos ainda ampliar, né, os núcleos, ainda não tem em todos os campi, a gente precisa ampliar, a gente precisa ainda ganhar um pouco mais de força dentro das nossas unidades. Nós sabemos, quando eu falo de guerreiros, é porque muitas coisas vão acontecendo, né, porque os apaixonados, como foi falado aqui, e aí, né, faz acontecer, às vezes não tem a estrutura necessária, a gente, sendo muito sincero, a gente está dentro de casa, então a gente precisa falar, muitas vezes não tem o apoio necessário, né, e aí, infelizmente, a gente vê algumas coisas ligadas, né, a essa área, no sentido de ser um evento ou de ser uma data comemorativa, e a gente quer que isso amplie, né? Acompanho o trabalho específico do campus Santa Teresa, que é meu campus, um campus agrícola, mas estive no campus Vitória semana passada e uma das artistas que estava aqui foi lá me convidar para conhecer a feira agroecológica. Então, são espaços que vão se abrindo dentro da instituição, como o Laboratório Vivo, que a gente tem aqui na Cidade da Inovação, que vão despertando olhares para a educação ambiental e como ela precisa se integrar no ensino, na pesquisa e na extensão. Para mim, a educação ambiental não tem um lugar definido, ela não tem uma caixinha e ela não pode ter uma caixinha, né? Se a gente deixar na caixinha, a gente perde a oportunidade de fazer o debate crítico necessário relacionado a essa área. Mas nós estamos agora com a tramitação da política de educação ambiental do IFES, está passando pelas instâncias e está em consulta pública a política de sustentabilidade também. Então a gente espera que com essas normativas a gente consiga amarrar ainda mais as atividades que já são desenvolvidas hoje na instituição. E aí temos oferta de vários cursos, desde os cursos livres, nossos cursos MOOC, né, até cursos técnicos de graduação, pós-graduação e agora, né, com o mestrado que já tinha e o doutorado que chegou, né, o EduCimate, que já vem trazendo para a gente aí uma possibilidade grande de propostas, de estudos, de pesquisas e de produtos, que é o que mais me chama a atenção, que eu acho que a gente na instituição precisa aproveitar mais os produtos dessas pesquisas, porque já tem gente pesquisando e pensando e usar esses produtos a nosso favor, né, para integrar o currículo, né, ainda mais as questões de educação ambiental. Então, prazer estar com vocês. Agora, como reitora eleita, né, preciso falar, né, como reitora eleita, me colocar à disposição, tá? Graças a estar lá tentando uma agenda, né, dá para a gente fazer
fazer uma agenda e estaremos sempre em diálogo. Vocês estarão sempre juntos, sempre na pauta, para que a gente possa, a partir de vocês, com vocês, pensar os rumos e o que a gente pode estruturar mais e melhor e aperfeiçoar para a gente caminhar, aproveitando, né, as experiências dos outros órgãos, contando com os outros órgãos, contando com o nosso poder público, né, com a presença dos nossos parlamentares, para que de fato seja uma política estruturante. Muito obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Excelentíssimo senhor Fabiano Contarato, uma ilustre presença hoje para nós. Obrigado, bom dia. Quero aqui cumprimentar a professora Adriana, parabenizá-la pela eleição. Em nome de Adriana, eu estendo meus cumprimentos a toda a mesa, a todos os presentes. Quero que vocês conheçam um Fabiano que é diferente daquele do político lá. Como que o Fabiano entrou na área ambiental? Se eu sou delegado de polícia, se eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Eu fui designado para ser delegado da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, e eu sempre me incomodava com desigualdade. É uma coisa que é muito forte na minha vida, acho que por isso que eu estou na política. E eu lembro que a Polícia Ambiental trazia para mim catadores de caranguejo, tudo de lama do pé à cabeça, algemado, com uma dúzia de caranguejos, e eu pedia para tirar a algema e dava um despacho falando do estado de necessidade. E eu sempre falava assim: por que vocês não me trazem os donos das peixarias? E só aquele mais pobre. Aí me traziam lá o carroceiro da areia com o cavalo, carregando aquela carroça de areia nos areiais clandestinos, e eu falava: eu quero o dono do areial, não quero o carroceiro. Então eu sempre eu fui estimulada a isso. Eu falava assim: meu Deus, eu não posso ser utilizado pelo Estado para agir de forma contundente contra a camada menos favorecida. Eu quero efetivamente que tenha uma aplicação da lei naquelas pessoas que efetivamente violam o meio ambiente. E aí, até que eu pedi a interdição do Porto de Vitória, porque não tinha licença ambiental, falei: a lei é igual para todo mundo. Se o dono da oficinazinha de carro lá em Cariacica tem que ter uma licença ambiental, por que o Porto de Vitória não tem? Pedi interdição do Porto e mandei um ofício ao Ministério de Minas e Energia para lavrar uma multa, e no outro dia eu fui removido da delegacia. E foi assim que eu saí da delegacia, numa passagem meteórica dentro da Polícia Civil. Em 27 anos de delegado, acho que eu fiquei nem 3 meses na Delegacia do Meio Ambiente, mas já foi o suficiente para ser picado pela defesa do meio ambiente. E ali eu aprendi, no artigo 225, que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir. Foi ali que eu aprendi que um dia de funcionamento da floresta amazônica equivale à produção de 20 bilhões de toneladas de chuva, que vão formar os rios voadores, que vão fazer chover nos mares, no centro-oeste, no sul, no sudeste, no nordeste, no norte, que vão controlar a salinidade. E para fazer o que a floresta amazônica faz em um dia, nós precisaríamos de 50 mil Itaipus. E para construir 50 mil Itaipus levaríamos 150 anos. Então, floresta de pé é dinheiro, é tecnologia de alta ponta. E aí, no governo passado, eu tive a oportunidade de ser presidente da Comissão do Meio Ambiente. Eu falei: mas eu não tenho expertise, eu não sou engenheiro, eu vejo a moça com engenharia ambiental, eu vejo outro biólogo, eu vejo... Meu Deus, mas eu não tenho, eu sou um simples delegado, eu não tenho como. Não, você vai ser o presidente da Comissão do Meio Ambiente. E ali eu tive uma atuação, modéstia inclusa, que foi fundamental. Porque, por favor, eu não estou falando contra ninguém, nem contra partidos nenhum, mas contra fatos, não há argumentos. O governo passado acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, acabou com o Departamento de Educação Ambiental, criminalizava ONGs, reduzia a participação da sociedade civil, proliferava agrotóxicos,
queria autorizar a extração de minério em terra indígena, petróleo. Foi um desmonte na pauta ambiental. Queria-se acabar com o Ministério do Meio Ambiente, não se acabou de direito, mas acabou de fato, quando ele faz esse enfraquecimento. Então foram 2 anos que eu fui presidente, nos meus 2 primeiros anos de mandato, de enfrentamento. Eu tinha que ou entrar com um projeto de decreto legislativo para suscitar atos do governo federal, ou entrar com medidas judiciais. A DPF, como eu sou inscrito no ABER, eu mesmo assinava as petições que eu entrava, seja com uma ação popular, com mandado de segurança, com ação de descumprimento de direito fundamental, para mitigar os danos que estavam sendo perpetrados na pauta ambiental. E agora, mais uma vez, eu fui eleito esse ano agora, graças a Deus, um outro retrato que muito me dignifica como presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado. Mas também eu não poderia deixar de dizer para vocês que às vezes a gente é julgado. Por exemplo, recentemente eu fui muito criticado porque eu pautei o PEC como presidente da Comissão do Meio Ambiente, eu pautei o projeto de licenciamento ambiental, que foi um ataque, tanto é que teve meu voto contra. Mas quando você vive numa casa com pares dentro de um ambiente democrático, eu não tinha como segurar uma matéria, porque eu tive que mitigar danos. Se eu não pautasse, eles iam avocar aquilo para o plenário, ia ser pior do que você fez. Sabe aquela coisa do que o ótimo é inimigo do bom? E foi ali que a gente vai construindo e que fiz o enfrentamento naquilo que eu reputo que fosse de fundamental importância. Então eu quero eu quero parabenizar e falar para vocês também que eu tenho muito orgulho que eu sou ex-aluno da Escola Técnica Federal do Espírito Santo, que depois passou a ser Cefet, que depois passou a ser Instituto Federal. Fiz estradas aqui quando só tínhamos a Escola Técnica na Avenida Vitória, e que hoje eu tenho muito orgulho de ver quando eu vou para o interior, eu fui em Santa Teresa, fiquei apaixonado por aquele campo e falei assim, nossa, que campo maravilhoso. E é só através da educação pública de qualidade que a gente transforma a vida das pessoas. Não tenho dúvida de que eu, no Senado Federal, eu estou dando o meu melhor na defesa intransigente de que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que eu não tenho dúvida de que defender o meio ambiente é defender toda e qualquer forma de vida que há por vir. Muito obrigado e coloco à disposição. Obrigado a todos e a todas por essa abertura, né? Dando sequência à nossa programação, eu vou fazer uma perguntinha para todo mundo aqui, né? E a gente aí combina aí uns 6 minutinhos para que vocês possam usar esse tempo para dar esse retorno para a gente. E até aproveitando, a gente acaba programando uma coisa para a mesa, mas essas falas iniciais nos fazem outras provocações também. Mas vamos lá, assim, eu gostaria de ouvir de vocês como é que nós podemos avançar de forma integrada entre as diferentes instituições, os diferentes poderes, para que a educação ambiental esteja de fato no centro das agendas climáticas, sociais, culturais, consolidando-se como política estruturante. E mais do que isso, quais os caminhos e as estratégias para que a gente consiga caminhar nesse sentido? Podemos começar pela nossa primeira convidada, Esther, pode ser? Está lá no cantinho, Esther começa, a gente faz a ordem de lá para cá. Acho importantíssimo a gente entender a educação ambiental como eu já comentei aqui, como a parte do meio ambiente que trata sobre a infraestrutura social, né? Então, dentro da educação ambiental, a gente tem, igual eu já comentei também, a CIEA. Por exemplo, aqui o IFES, quem está lá dentro da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, né, a CIEA, representando o IFES, é o professor Fabiano Gutenberg. O professor Fabiano é hiperativo, tem vários alunos aqui deles que eu conheço, porque ele levou os alunos para as reuniões da CIEA, para os eventos que a gente estava fazendo e tudo mais. Então, tem um contexto de construção dos instrumentos de educação ambiental que já traz como princípio a inter-relação e a inter-responsabilidade entre as instituições. Então, eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala do órgão
órgão gestor da educação ambiental, que aí comentou aqui da educação formal e educação não formal. Na verdade, o órgão gestor ele é responsável pela política de educação ambiental. Então, eu posso não estar envolvida em nada que a lei está fazendo na SEDU, mas se acontecer alguma coisa muito ruim dentro do espectro de trabalho da educação ambiental, eu tenho uma corresponsabilidade nisso também. E assim como as políticas que a gente faz fora do contexto escolar, né? Nos espaços formais, não formais, enfim. Então, tem esse ponto de interdependência já na construção e no princípio da política. Eu acho que um outro ponto é que a gente esquece que a educação ambiental ela é extremamente trabalhada em uma das portas de entrada da educação ambiental. A gente sempre fala, a escola, as crianças, o futuro. Uma das portas de entrada da educação ambiental é o turismo. Uma das portas de entrada da educação ambiental é a cultura. A gente tem políticas culturais de incentivo, de fortalecimento de ações de educação ambiental. Nós temos políticas de turismo que falam de educação ambiental. Porque quando a gente vai viajar para qualquer lugar, a gente sempre quer conhecer um parque, a gente sempre fica encantado com as montanhas, com os rios, com a praia e tudo mais. E isso é uma porta de entrada de educação ambiental que às vezes a gente não lembra. A gente lembra da educação ambiental que é feita no trânsito. O Detran está ao nosso lado fazendo trabalhos de educação ambiental no trânsito, lembrando as pessoas de não jogar cigarro pela janela, jogar lixo, de ter uma responsabilidade quando está andando na rodovia, de seguir a quilometragem indicada, porque tem outras vidas ali ao redor. Né? Então, a gente lembra que na saúde, grande parte dos nossos problemas de saúde, eles seriam bem resolvidos se as nossas questões ambientais estivessem bem resolvidas. Então, se a gente tem uma boa água, um bom ambiente, a gente não precisa ir para o hospital. Então, as políticas de prevenção, elas têm que estar diretamente ligadas às políticas de sociobiodiversidade. E há esse diálogo, só que tem um porém também. Eu estou falando aqui de políticas, mas nós, sociedade civil, e como nós estamos na construção e na ajuda na concepção e na execução dessas políticas. Eu falo mesmo por mim, por exemplo, eu acabei de falar para vocês, a gerência de educação ambiental na SEAMA, fui injusta de falar que eu sou sozinha, tenho uma estagiária, a Carlinda, que está ali, entrou há um mês, já me tirou 1/3 dos pesos das costas de ajuda de trabalho. Mas tem como eu chegar na comissão de educação ambiental e falar, gente, então, a gente sabe que tem que fazer várias coisas dentro da educação ambiental. E aí? Esté, tem que fazer isso, tá, mas e aí? O que precisa? Precisa de orçamento? Vocês querem que eu escreva uma carta para o meu próprio chefe falando que eu preciso de orçamento? Eu já fiz isso, já fiz meu plano. Eu preciso que a sociedade civil se posicione. Eu preciso que a gente tenha projetos dentro das universidades, dos institutos, que são complementares às políticas que estão sendo executadas dentro das nossas instituições. Então, por exemplo, dentro da política de educação ambiental, nós temos que fazer um sistema de educação ambiental, um sistema de comunicação das políticas de educação ambiental. Eu tenho certeza que poucos de vocês sabem efetivamente o que eu e a Ana e a Leite fazemos, porque a gente não consegue comunicar isso porque não depende só da gente, né? É toda uma política de governo, tem outras esferas e tudo mais. Mas por que todo mundo hoje atualmente sabe do PET Vida, das ações de reflorestamento do Estado, mas especialmente do PET Vida? Porque as protetoras, elas fazem muito barulho. Elas fazem muito barulho. Então a gente consegue saber que alguma coisa está acontecendo. Os educadores ambientais não fazem muito barulho. E eu gostaria que fizessem. Então, quando a gente fala um pouco desse trabalho de intersetorial, eu lembro muito das corresponsabilidades, né? E também é sempre lembrar que não tem como eu fazer a política de educação ambiental sem conversar com ninguém. Não existe trabalho de educação ambiental sozinho de jeito nenhum. Então,
quando a gente cria uma gerência de educação ambiental dentro da SEAMA, a política de educação ambiental está sendo puxada pelo IEMA, e não é função do IEMA. Mas eu vou chegar e falar, não, Ana, você não pode fazer isso, para de fazer o que eu vou fazer agora. Não, eu vou falar, Ana, o que você está fazendo, o que eu posso colaborar com o que você está fazendo, e aqui, parte da secretaria, a gente vai facilitando. Mas é indo construindo e trazendo essas conversas e diálogos para as outras instituições também. Então, igual eu citei no Ministério Público, hoje a gente tem um trabalho de municipalização da política de educação ambiental, que é feito junto com o professor Marcos, pelo LABEA, capitaneado e organizado, né? Coordenado pela equipe da Ana, e quem fez todo o diagnóstico do Estado, do status dos municípios relacionados à política foi a doutora promotora Ana Carolina, foi o Ministério Público. Ela fez pessoalmente esse trabalho. Então, olha só o que peso, a gente colocou o Ministério Público para trabalhar. Geralmente, na teoria, o Ministério Público estaria mandando um processo administrativo para mim me perguntando. Na verdade, ela marcou uma reunião para apresentar isso, e agora, gente, o que a gente faz junto? Então, esse trabalho de construção das políticas, né, o princípio, a base, o fortalecimento ali, para que esses trabalhos na ponta aconteçam com mais facilidade, ele está sendo feito. Mas a gente precisa de fato trazer um pouco da corresponsabilidade de todo mundo, não só institucionalmente, mas furando a bolha dentro do governo. Não é Secretaria de Meio Ambiente que cuida da educação ambiental, e a educação ambiental, as crianças não vão resolver o mundo, a gente precisa ter a educação ambiental para os idosos, no trânsito, na saúde e tudo mais. Então, pensando nessas outras características de áreas e espaços de atuação. Perfeito. Ana? Referendando um pouco aí que a Esther está colocando, o IEMA, ele é um órgão, uma autarquia vinculada da SEAMA, e a função dele, né, em tese, é licenciamento e controle ambiental. Deveria, né? E aí, como a SEAMA não tinha gerente de educação ambiental, tão logo eu assumi a gestão em 2019, eu falei, não tem como eu executar a política pública se ela não tem. Então, a partir do momento que o nosso Estado, né, tem a lei federal, a lei estadual é a 9265 de 2009, então existe a Lei Nacional de Educação Ambiental, nosso Estado também tem a lei estadual. E aí o que regulamentou a nossa lei foi o decreto que saiu em 2017. Então, quando eu assumi em 2019, eu falei, agora a gente tem que colocar a mão na massa e executar a política pública que está lá no papel, os instrumentos legais. E aí a gente desenvolveu o primeiro programa, que foi o Programa de Políticas Públicas, que aí a gente convencionou, e aí eu tive a grata satisfação de encontrar o Marcos Teixeira, que está aqui conosco. Um abraço aí, Marcos. O Marcos está lá atrás, vocês conhecem o professor Marcos, né? E o Marcos já estava desenvolvendo um trabalho muito forte na São da Barra, São Mateus. E aí eu encontrei ele, e à época na SEAMA não tinha gerente de educação ambiental, nós tínhamos uma subsecretaria, que era um subsecretário, e foi o Elber, depois foi o Ronald, que a gente perdeu para a pandemia, né? Ele faleceu, e ele me ajudou muito na época como subsecretário, respondia para a educação ambiental comigo, e aí, o primeiro programa a gente estruturou, o Programa das Políticas Públicas de Educação Ambiental. Com o Marcos Teixeira, nós temos um convênio com a UFES e junto à Escola de Serviço Público, a ESESP. Estamos percorrendo desde 2021 os nossos municípios capixabas, porque eu falei, agora a gente precisa levar para o município a nossa educação ambiental, que eu costumo dizer, como tudo que se faz, né, a educação ambiental, ela é subjetiva demais. É hashtag resistência e resiliência, porque o tempo todo as pessoas não conseguem entender qual é o papel do educador ambiental. Ou quando se fala educação e sempre se remete à questão formal, escolar, curricular, não entende dos espaços, dos temas transversais que a gente tem o dever de cumprir no recursos naturais, no recursos hídricos, trabalhar dentro da cidadania, dentro da inclusão. Graça Lobino foi firme aqui quando ela colocou que as pessoas
e como dizia Carmen Figueiredo, acho que meio ambiente é bicho e planta, né? Nós somos o meio ambiente, é tudo e todos. E aí, quando eu falo tudo e todos, o IEMA, com o primeiro programa que foi essa estruturação da municipalização, que a gente está percorrendo e finaliza o ano que vem, a gente tem outros programas trazendo o nosso programa estadual, as linhas de atuação, que hoje eu ainda consigo dizer que eu ainda tenho uma equipe de 10 servidores, somos todos efetivos. Eu tenho psicóloga, eu trabalho psicologia ambiental, a gente tem comunicólogo, a gente tem cientista social, tem biólogo, e aí a gente está com uma equipe, vai chegar mais 2 servidores efetivos, mas eu costumo dizer que até dentro do próprio IEMA, eu como gestora e como técnica, a gente tem uma briga interna de se fazer entender qual é o nosso papel. Porque a pauta positiva, quando eu chego, senador, num lugar com a blusa do IEMA assim, aí a pessoa fala, lê assim, tem? Eu falei, sou parte boa, tá? Eu brinco assim. É só a parte legal, porque já vê sempre com os maus olhos, ou vai vir uma reclamação, eu falei, tem que falar mesmo, eu inclusive eu já fui ouvidora no IEMA, e a gente sabe dos problemas que são enfrentados. Agora, pensem, a gente está lá no momento, querendo fazer acontecer, e tendo que estar sempre assim, né? É como aquela sensação, você está se afogando e você tem que subir, né? A onda desce, cai em cima de você, você mergulha de novo e volta. E, querendo ou não, nós estamos caminhando. E como a lei já traz que a educação ambiental ela tem que ser realmente processual e permanente, eu falo sempre, se a gente deixar de falar da educação ambiental, ela vai cair no esquecimento. E tudo envolve educação ambiental. A gente sabe que a questão do meio ambiente, com as questões que vêm de grandes vetores, que repercutem na nossa saúde, né? É uma questão de, entre a saúde pública, entre a questão social, entre a questão da educação. Nós estamos procurando o DETRAN para fazer educação ambiental do trânsito, e o DETRAN achou interessante, a gente teve uma primeira conversa, porque eu falei, gente, os veículos que estão rodando aí, tem muitos veículos que estão avariados, não tem condição nenhuma, a questão da poluição ambiental. E aí, quando eu fiz essa sinergia, né, a equipe do DETRAN chamou a atenção assim, falei, vamos fazer blitz ambiental, estamos montando uma estrutura de fazer blitz. A blitz do bafômetro, vamos estar lá com os nossos coletes de educadores ambientais, estamos estruturando uma proposta junto com o DETRAN, questão de educação para o trânsito e ambiental também. Então, a gente precisa estar nesses espaços, e a gente tem buscado, entre outras secretarias, como Secretaria de Direitos Humanos, estamos estruturando trabalho com eles. Tudo é voltado à política pública de educação ambiental. Como ela é um tema transversal, ela sempre está com a pitadinha ali. Agora, o difícil é quem é das caixinhas conseguir entender que a educação ambiental está presente em tudo, né, pela transversalidade. E aí, por isso que eu falo que essa nossa resistência e resiliência o tempo todo, de estar sempre buscando um trabalho que seja reconhecido. E esse trabalho das instituições, como aqui o IFES de Vitória, como o IFES de Santa Teresa, IFES de Nova Venécia, de Ibatiba e de Alegre e Vila Velha, são reconhecidos como centros de educação ambiental, que é também um dos programas da nossa gerência, que é o programa da gestão, que é uma servidora que coordena, que tratamos da educação ambiental nos processos de licenciamento, que tivemos um avanço, sabe, senador? A gente estava com a dificuldade. A licença ambiental estava saindo sem o olhar da educação ambiental, e pior, depois, faltando 5 anos para a licença se encerrar, quando o empreendedor vai renovar, ele, faltando 120 dias, ele apresentava um programa de educação ambiental porco, eu falo mesmo, e tosco, programa de comunicação depois que o empreendimento já está instalado, não se vale, programa para o trabalhador muito ruim, e para a comunidade nem se fala. E aí, ou pedia a dispensa. E aí a gente conseguiu vencer uma etapa que hoje a licença no IEMA vai sair só se a educação ambiental estiver presente. Foi também uma luta interna, saiu no ano passado a IM 13 de 2024. Então, olha para você ver como é que a gente está trabalhando internamente, sempre tem que se posicionar num órgão ambiental que deveria ser intrínseco, ser leve para o nosso trabalho. Mas o Centro de Educação Ambiental, que esse é um trabalho que a gente tem feito, nós vamos chegar agora a 42 centros de educação ambiental, de instituições públicas e privadas que fazem educação ambiental sem que o Estado soubesse. E aí a gente hoje tem reconhecido esses espaços, mas por que, Ana, reconhecer? Porque nos ajuda a criar redes, tentáculos, assim eu costumo dizer, né? Grandes mãos, porque a gente consegue maximizar, fomentar e fazer uma promoção muito mais
intrínseca e congruente para o trabalho e para que a educação ambiental ela se firme de fato como uma política pública. E essa é a nossa proposta há 6 anos, é isso que a gente vem buscando, e eu não vou desistir, porque independente de eu estar na gestão, eu sou técnica da área, eu acredito, e por ser professora também. Então, eu estou trazendo aquilo que é a nossa vivência, as nossas dores, e eu estou trazendo para a nossa gestão. Se eu sair um dia dali e deixar de ser gestora, a gente espera que quem continue possa continuar fazendo. Eu continuo sendo técnica e continuar acreditando na educação ambiental, porque é nela que perpassa qualquer outra situação, qualquer outra. Ontem mesmo eu estive em Linhares com um parlamentar e a gente estava conversando, ele é da área da saúde, eu falei assim, olha, a dengue é um vetor de um desequilíbrio ambiental, né? Então, é uma questão do meio ambiente que vem para a questão da Secretaria de Assistência, que vai para a saúde e que chega na educação. Então, olha, as 4 secretarias intrinsecamente correlacionadas e cada um faz um trabalho de palestra, de conscientização, de campanhas, e cada um na sua caixinha. Não se conversam, não se convergem, não tem como. Não tem como a gente não trabalhar de forma conjunta. Aí ele deu aquele insight, eu falei, pois então, a gente precisa pensar que tudo está inserido, a gente, é intrínseco, é uma cadeia, não tem como fugir. Então, acho que é isso que é a minha contribuição aqui do nosso trabalho permanente, continuado. Obrigado, Ana. Senador. Bom, eu acho que a gente tem que passar da fase de conscientização e partir para a ação, né? Às vezes a gente fica muito no discurso e não tem um comportamento mais proativo. E para isso, eu acho que o trabalho em rede e de forma interdisciplinar é fundamental. Eu vejo que, infelizmente, às vezes o IBAMA não conversa com o IDAF, que não conversa com o IEMA, que não conversa com a Prefeitura, que não conversa com o DETRAN, que não conversa com... Enfim, todo mundo fica fazendo uma carreira solo e acaba que ninguém avança. Eu costumo dizer, eu estava num projeto na Comissão de Constituição e Justiça e eu estava defendendo as cotas raciais para o serviço público, né? E aumentei de 20% para 30%, e um senador falou que no Brasil a gente tem que ter meritocracia. Eu falei assim, meritocracia para quem? Porque, aí eu fiz a provocação, quando foi a última vez que você viu um embaixador preto assumindo uma embaixada em qualquer lugar do mundo? Quando isso acontece, ele não está ali sozinho. Ele está levando milhões de pessoas. Quando foi a última vez que você foi numa audiência em que a juíza era negra? Isso era representativo. E por que eu falo isso? Porque no meio ambiente nós também temos um racismo ambiental. Nos desastres, todo ataque que acontece no parque ambiental, a população ribeirinha, as encostas, a população em palafitas, em morros, são as primeiras que vão sofrer. Isso tem que ser dito a todo momento. Como tem o racismo religioso, como tem o racismo estrutural, como tem a misoginia, mas é preciso que a gente pare, com todo respeito, eu falo isso vindo da polícia também. Tem 3 elementos que é de fundamental importância para você reduzir ou mitigar danos ou reduzir a criminalidade. Primeiro, a fiscalização. Ela tem que ser intensa, contínua e permanente. Segundo, o processo educacional. E terceiro, uma legislação que puna com vigor. Se você não tem esses 3 elementos, são 3 combustíveis que vão contribuir para um desastre em todos os aspectos. O processo legislativo, eu estou no Senado, eu vejo, ele é muito lento. Mas o que as instituições que estão lá na ponta estão fazendo, por exemplo, para monitorar? Eu queria muito estar recebendo, meu mandato é extremamente aberto. Eu queria muito estar recebendo, por exemplo, proposição dos órgãos aqui do Estado, falando, Colorado, propõe uma alteração nessa lei 9.605, que é a Lei de Proteção Ambiental, nesse aspecto, porque isso, nós que estamos na ponta, nós estamos aqui. Vamos fazer uma audiência pública para jogar luz nesse assunto sobre a proteção ambiental dentro do trânsito. A colega, quando falou ali, eu lembro de um episódio, eu subi da 3ª ponte, um homem tomando uma Coca-Cola, jogou a latinha. Eu corri, peguei, eu só não consegui abordá-lo, porque ele foi mais rápido que eu, porque eu ia falar, olha, você deixou cair.
Né? Porque, e Kant já falava isso no imperativo categórico. Kant foi fundamental quando ele fala: age de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Se todo mundo jogar a latinha, como é que nós vamos viver? Né? Então a gente tem que ter essa percepção do coletivo. Em alguns momentos, o coletivo tem que se sobrepor ao individual. E eu acho que a gente não faz um trabalho em rede, não faz um trabalho interdisciplinar, não monitora o processo legislativo para que a gente possa dar sugestão de alteração e proposição. E além da ação que eu reputo, a gente tem que ser pragmático. Orçamento. Posso ter toda boa vontade, se eu não tiver orçamento, não tem como dar. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar passando a aprovação da lei orçamentária no Senado, qual vai ser a fatia para proteção ambiental. Eu tive, por exemplo, recentemente no Pará, porque eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, e a COP30 vai ser realizada aqui, e eu fico triste quando eu vejo que o Brasil, os meios de comunicação, ficam numa conduta xenofóbica, criminalizando determinada região. Eu falei, eu tenho orgulho que seja no Pará, mesmo sabendo que quase 80% da população do Pará não tem cobertura de saneamento básico. Mas é preciso que o mundo entenda que se o Brasil está preservando, ele tem que receber uma contrapartida. Nós temos que receber pela proteção. Nós não podemos só ficar com a imagem de que nós preservamos. Não, nós preservamos e vamos continuar preservando. Mas nós temos que receber por isso, para dar dignidade à população de lá, para dar dignidade aqui, para implementar políticas públicas, para ter orçamento, para que essa verba chegue na ponta e que esse trabalho seja feito. Agora, se a gente não faz esse diálogo, se a gente não trabalha de forma interdisciplinar, se a gente não exerce esse direito de cidadania, né? Porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, é transformar. Então eu volto a falar, eu queria muito receber no Senado, como presidente da Câmara, aqui no Espírito Santo, assim, Contarato, altera isso. Ou isso não precisa de lei, precisa de um decreto. Faz uma interlocução junto com o Ministério dos Povos Indígenas, ou com o Ministério do Meio Ambiente, ou com o Ministério da Desigualdade Racial. Vamos fazer uma reunião, vamos chamar os 3 ministérios, vamos jogar luz nessa audiência pública. Vamos levar gente aqui do Espírito Santo? Eu estou colocando assim, finalizo aqui. Eu sou do direito, mas eu amo literatura. Então, só para falar para vocês, eu tenho um poema do Manuel Bandeira que fala Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagine Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão diz: entre, Irene, você não precisa pedir licença. Vocês não precisam pedir licença. Entra o mandato, propõe, me provoque, vamos fazer audiência pública. Eu estou pedindo para vocês, me usem o mandato. Tá bom? Desculpa por ter me alongado. Um abraço. Adriana. Bom, tem que fazer mais um registro e agradecer, porque, gente, um senador da República, né, se colocando nessa condição, no encontro de educação, né, de educadores ambientais, né? Muito obrigada, viu, Fabiano, senador, obrigada mesmo. Para nós é um crescimento gigante enquanto instituição e aproximar, né, os parlamentares dos debates e ter esse canal de comunicação já é parte da resposta, né, da pergunta, porque esses canais nem sempre são claros ou nem sempre são efetivos ou não se colocam nessa disposição ou exposição, né, de tratar de um tema que ainda é polêmico, né, a gente sabe disso, não deveria ser, mas ainda encontra entraves, né, ouvir falar assim, olha, dentro do órgão a gente ainda tem que cavar espaço, a gente ainda tem que dizer, não, tem que fazer. Então me parece que falta muita coisa ainda, né, porque às vezes a gente fica achando que lá na academia a gente ainda não conseguiu trilhar todos os passos. Mas a gente ainda não conseguiu, né, a nível de política, a gente não conseguiu ainda em termos de órgãos, né, normativos, reguladores, então falta muita coisa. Para mim não tem outra alternativa a não ser a gente continuar buscando, cavando esses espaços. Essa mesa que vocês fizeram aqui hoje, né, com essa representação, para mim já é um passo, já é uma caminhada.
Porque quando a gente pensa em educação ambiental, assim, não dá para a gente pensar nela só dentro do âmbito da minha atuação. A gente tem que pensar no âmbito do que isso representa. Quando a gente fala de formação, e a gente, então, no caso do IFES, trabalha com formação, não tem como tratar disso desconectado do que está acontecendo, né? No mundo de uma forma geral, ou mesmo ali na nossa região, no nosso território. Então, se as nossas linhas de pesquisa, se os nossos cursos, se as nossas pesquisas não traduzirem os debates que estão sendo feitos no âmbito maior, a gente também não cumpre o nosso papel de formação. E aí a gente forma, né, em relação a conhecimentos, em relação a habilidades, a capacidades de se tornar, né, de se entender esse processo, mas a gente também forma para valores, né? A gente forma pessoas para se entender nesse processo, e o dia que ele estiver na sala de aula como professor, atuando num órgão desse, ou exercendo o seu papel como cidadão, mandando uma proposta, provocando os nossos parlamentares, ele vai estar cumprindo o seu papel. Então, é um processo que é contínuo, que não deixa de ser complexo e que precisa ser ampliado. A gente precisa pensar a educação ambiental no território, na região, né, de forma mais ampla e buscar que isso de fato esteja no centro do debate. Acho que é isso, né, com outras pessoas, com outros grupos, e isso é uma tarefa para a gente também no IFES, né, quando está tratando disso. Assim, para mim é que hoje tinha que ter outros atores. Não tem como a gente tratar de um tema desse apenas não no sentido de diminuir, tá? Mas, assim, com o grupo que já trabalha nisso. A gente precisa que outras pessoas também estejam envolvidas nesse processo. Então, para o próximo, fica a provocação. Para o próximo encontro de educadores ambientais, a gente precisa, porque assim, não tem vocês estão com um broche, né, um bottom. Mas a gente tem que trazer quem não tem bottom também. Porque senão, lá em Santa Teresa, vou falar de casa que é melhor, né? Questão ambiental, procura a Paula. Não é problema da Paula. É nosso. Esses dias lá a gente já estava com racionamento de água, né? Lá na nossa região, a questão da seca. É um problema da Paula, vai resolver? Precisa fazer chover, Paula. O que a gente tem que fazer? É um problema que é ali, né, da região do território, mas que se amplia e tem conexão com tantas outras áreas e que tem que ser tratado por todo mundo. Então é isso quando eu falo da caixinha. Então a gente vai ter que ampliar, né? A gente não vai ter que falar de todos os aspectos que envolvem as questões ambientais. Para mim é isso que é educação ambiental, né? A gente tem que falar de aspectos ecológicos, mas também econômicos, sociais, políticos, éticos, para que a gente de fato amplie isso. E cavar espaços, cavar parcerias. Eu acho que a gente tem que conversar mais com os órgãos para saber se o que a gente está discutindo, pesquisando, colocando nos nossos currículos, de fato é o que a gente tem necessidade que aconteça aqui, né? Falando de casa do Estado do Espírito Santo, buscar, né, que as políticas, de fato, elas sejam cumpridas, isso é papel nosso. E às vezes a gente fica um pouco tímido, né? Porque fica parecendo que é militância, que não sei o quê, mas tem coisa que tem que ser, senão não é cumprido. E a gente vai vendo. Eu tinha um cunhado que ele tinha uma tese assim, que a gente brigava toda a viagem, brigava mesmo. Porque ele tinha uma tese que jogar alguma coisa fora do carro, quando você falou da latinha, eu lembrei. Isso. Então ele não jogava se a gente estivesse passando num terreno, na nossa região, né, tem muita área rural, lá não tinha coleta de lixo, mas aonde tem, qual era o problema de jogar, né? E aí tinha crianças no carro e aí a confusão estava armada, né? Cada um defendendo, mas veja por onde passam essas questões. Nunca ninguém falou disso para ele na família, na escola, nos ambientes onde ele estava, por isso que eu falo que quanto mais integrado, e buscar parceria, gente. Parceria, a gente não vai dar conta sozinho. Nenhum de nós vai dar conta sozinho. É parceria, captação de recursos e projetos. E quando vocês pensarem nos projetos, eu sei que vocês têm excelentes ideias, é a gente pensar isso buscando o maior número possível de organismos e estruturas, tanto para captar o recurso, para viabilizar o projeto, quanto para a gente ampliar o debate.
Perfeito. Por último, bem, primeiro assim, que as meninas já falaram muita coisa do que a gente faz no Estado, a questão da CIEA, de articulação com outros órgãos, mas eu vou falar de algumas experiências que a gente tem tido na Secretaria de Educação. A gente tem produzido alguns cadernos, que nós chamamos de cadernos metodológicos, porque eu penso, agora estou falando no olhar de educadora, né? Muitas vezes o professor ele tem dificuldade de se ver nesse contexto. É muito fácil para o professor de biologia falar, as pessoas olham e pensam, é o professor de biologia que vai trabalhar a educação ambiental dentro da escola. E na verdade a gente sabe que não é isso, é uma temática transversal, todos os componentes têm que trabalhar. E eu vou completar, às vezes, aproveitando a fala da Esther, às vezes a gente olha para a educação para o trânsito. Ontem eu estive no Congresso Estadual de Educação para o Trânsito, porque a CEDU construiu junto com o DETRAN, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, um caderno de educação para o trânsito. E lá dentro do caderno tem ações ligadas à educação ambiental. A gente construiu um caderno agora há poucos meses atrás, é o último que nós fizemos, de povos tradicionais e comunidades, do Espírito Santo, onde você tem ali a fala de quilombolas, do indígena, dos pescadores, e as práticas que estão ali, quando você olha, elas são intimamente ligadas à questão da educação ambiental. Então, apesar de ser um caderno, que no primeiro momento, quando a pessoa olha, ela pode pensar, aqui estou falando exclusivamente de comunidades tradicionais. Não, as práticas que estão lá são atravessadas literalmente pelo contexto ambiental, e como eu, enquanto cidadão, ao olhar aquilo ali, enquanto professor na minha prática, como é que eu posso usar uma prática daquela para trabalhar além da comunidade tradicional? Como é que isso está ligado diretamente à educação ambiental? Então a gente tem trabalhado com vários órgãos, IFAM, UFIS, IFIS, o DETRAN, as polícias, o Conselho Estadual do Idoso. Nós produzimos um caderno com práticas para o idoso, E pensando nesse contexto do ambiente, enquanto nós, seres viventes nesse ambiente, como é que o idoso é tratado aqui dentro? Então, tudo isso está atravessado pela educação ambiental, e ali existem sugestões para professores de biologia, obviamente, mas professores de todas as áreas de conhecimento, e aí eu acho que isso acaba fortalecendo o trabalho da educação ambiental nos ambientes escolares, como a gente acabou de falar agora, tá bom? Obrigado. Dessa forma a gente encerra esse primeiro bloco de respostas dos nossos convidados. Estou aqui com algumas perguntas que já chegaram do público, Então vou começar a direcionar essas perguntas. Vocês terão aí 3 minutinhos para responder, com a possibilidade de que alguém também possa complementar a resposta, eventualmente se sentir à vontade. Não estou tão rigoroso com o tempo também, acho que tem um lanchinho lá, está todo mundo de barriga cheia ainda, Então, olha só, começando aqui, vou pegar uma pergunta para a Adriana, bem? O IFES tem como pressuposto a formação integral. Em que medida esta proposta pode ser sistematizada, tendo como eixo estruturante a educação ambiental, podendo desenvolver em nossos alunos e servidores a leitura crítica do funcionamento da sociedade na atualidade? É a Patrícia Vidigal Colatino. E Patrícia, então, o nosso pressuposto, já até falei disso aqui um pouquinho hoje, Quando a gente pensa a educação ambiental e tudo o que ela congrega, a gente entende que a formação integral do sujeito, ele passa primeiro por se entender quem ele é, o espaço que ele ocupa, a participação dele nesse espaço e a corresponsabilidade para que tudo isso possa continuar existindo e desfrutando disso.
Então, eu penso a formação integral do estudante, porque às vezes, né, a gente foca tanto nas disciplinas, né, a gente foca tanto quase tudo, né, na disciplina, na área técnica ou na área mesmo, né, das disciplinas aí do núcleo comum, que são as básicas, como se aquilo, desculpa, tá, mas eu acabo que eu falo o que eu penso, né? Então, uma visão minha de educação, né, ao longo dessas quase 4 décadas já, me parece que a gente, na educação, não conseguiu superar ainda uma questão que é a gente pensar os conhecimentos, pensar as disciplinas, né, no envolvimento daquilo que a gente do que a gente vive, de como a gente contribui com os processos. Então, parece que quando eu estou ensinando matemática, é uma coisa totalmente desconectada do mundo, né? Estou falando de matemática, é minha área. Então, assim, quando que os problemas que a gente leva para a sala de aula na disciplina de matemática são problemas reais, do contexto, daquilo que a gente vive, e que eu vou tentar responder ou resolver com os conhecimentos que eu tenho, e aí de todas as áreas. Quando é que o professor de matemática pede para alguém escrever uma redação que fale de um problema ambiental, por exemplo? Porque a redação é com o professor de português e a questão ambiental é com o professor de biologia. Então, para mim, a formação integral dos estudantes e a educação ambiental, ela pode ser o eixo estruturante disso, ela depende ainda, né, desse olhar, dessa contextualização e de todos nós educadores nos entendermos também nesse processo. Não é uma crítica aos professores e nem colocar o peso nas nossas costas, mas é uma questão cultural, de formação. Qual é a preocupação? A gente continua formando professores assim. Então está mais difícil ainda da gente poder sair desse contexto. Então a formação integral dos nossos estudantes passa também por uma mudança grande na formação de professores para a gente chegar nesse lugar. Ela é pedagoga, eu sei que ela queria ouvir isso, gente. Pegou outra pedagoga, pronto. Maravilha. Senador Contarato, até aproveitando a sua fala de que me provoquem o mandato, né? Então, temos aqui uma provocação. Uma pergunta feita pelo professor Marcos Teixeira, lá da UFES. A Lei 9.795, de 99, teve o artigo 18, que tratava do financiamento da Política Nacional de Educação Ambiental, vetado. Contudo, até hoje essa lacuna não foi preenchida a partir de um instrumento legal, e a Política Nacional de Educação Ambiental continua sem lugar no orçamento. Por efeito cascata, esse veto fragilizou também o financiamento da educação ambiental nos níveis estaduais e municipais. O resultado é a ausência do cumprimento do direito da educação ambiental previsto no artigo 255 da Constituição Federal. Qual o caminho para conseguir rever essa situação e garantir um orçamento seguro para a Política Nacional de Educação Ambiental e quebrarmos o ciclo da dependência do orçamento extemporâneo em todas as instâncias do governo? Um pouquinho longo, mas bem provocativo. Obrigado, professor. Quando você estava lendo a pergunta, estava passando um filme na minha cabeça. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fui o autor da lei que estabelece o piso para a enfermagem. E precisou vir uma pandemia para matar 700 mil brasileiros para a gente ver o valor desses profissionais. Mas por que isso tem a ver com a pergunta do Marcos? Olha, eu vou chegar lá. Porque tudo isso partiu daquilo que Victor Hugo fala. Ele fala de uma frase que eu acho fenomenal, quando ele diz assim: não há nada mais poderoso do que uma ideia quando o seu tempo chega. Às vezes você tem uma ideia maravilhosa, mas não é o tempo daquela ideia. Então eles estavam numa luta de 40 anos querendo um piso, não conseguia. Precisou vir aquela ideia no momento de uma pandemia,
para a gente aprovar. Por que eu estou falando isso? Para responder o Marcos. Porque a articulação política dos meios da parte interessada que eu faço essa provocação aqui. Então, quando está em tramitação um projeto de lei que foi aprovado e que vai à presidência e o presidente veta, você tem um instrumento que é para derrubar o veto. Mas antes, você tinha que fazer esse trabalho de articulação política antes de vetar. Aí como? Buscando os parlamentares para que fizessem interlocução lá diretamente na presidência, que é falar, olha, não vete o artigo 18. Quando vencido, se não foi feito isso, qual o segundo momento? Então agora vamos mobilizar os parlamentares para a gente derrubar o veto. Aí sim. Agora, se você deixa vetar e não faz o movimento para derrubar o veto, você fica com um buraco. E aí você fica sem o orçamento. Então agora você vai precisar novamente fazer uma articulação de qual local que você vai buscar recurso para fazer essa implementação, porque senão você vai ter o que ele falou ali, o efeito cascata, e que você acaba não tendo orçamento, você não vai ter como implementar aquela política. Então agora o trabalho é você tentar, pelo menos de forma imediata, paliativa, buscar emendas ou uma forma de você pegar o orçamento e fazer uma destinação para suprir aquilo ali. Mas eu acho que a falha foi na articulação política de não ter sido feito essa mobilização nesse contexto. Enquanto que a professora estava falando ali, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é a única saída que eu me vejo. Mas enquanto que a professora estava falando, ela falando de que às vezes o professor de matemática ele vai fazer, eu também lembrei das aulas do meu professor de matemática, do cubo, de um sólido de 3 quilos descendo no ângulo de não sei o que. Ele nunca falava do veículo, não sei o que, da coisa mais real, né? Isso me fez lembrar aquele dilema ético do dilema do bonde, né? Que você tem um trem descarregado que vai pegar 5 pessoas e você aperta uma alavanca que pode direcionar o trem para uma. Você vai direcionar ou não vai? Você vai matar 5, vai deixar 5 ou vai para 4? Isso já está acontecendo hoje na prática com os carros com autonomia de 100%. Então você tem aí veículos que não precisam de um motorista, mas que isso acontece nas relações interpessoais. Então o carro é dirigido sozinho, e ele vê lá uma pessoa fora na faixa pedestre, atravessando irregularmente. Ele vai desviar e vai direcionar o carro onde tem 5 na calçada, e se for um animal? Veja como esse dilema ético ele faz parte da relação do dia a dia da gente. E isso acontece dentro da sala de aula, quando você está falando em educação ambiental. Não é o professor de biologia que tem que falar, não só ele, mas todos eles. Então é esse trabalho que eu acho que tem que ser feito. Agora eu falo aqui, professor Marcos, que eu me coloco à disposição para fazer agora essa interlocução, para tentar buscar uma medida que seja momentânea ou até definitiva, via destinação orçamentária ou de emenda parlamentar, para tentar destinar, falar, olha, foi vetado o artigo e isso era de fundamental importância para implementar as políticas públicas, que o efeito é cascata. Estamos sem orçamento não tem como, vai ter que ter o valor, e esse valor vai ter que sair de algum lugar, e vamos fazer essa destinação ali. Acho que isso poderia ser muito bem utilizado. Eu fui diretor do Detran, pouco tempo, graças a Deus, porque aquela autarquia ali, ela tem muito dinheiro. E você tem um dispositivo no Código de Trânsito que fala que toda receita arrecadada com multa de trânsito tem que ser aplicada em engenharia de tráfego, de campo, isso é educação. Eu acho que tinha que se buscar a fonte. Quando se tem boa vontade, você tem de onde tirar. O que falta, efetivamente, às vezes, e aí eu quero fazer mais uma vez um puxão de orelha aqui, quando você não faz a articulação. Se você não faz, não existe espaço vazio. Se você deixa o espaço vazio, alguém vai ocupar. Se você não mobiliza, alguém vai fazer. A gente tem que buscar.
Você tem que estar lá, você tem que buscar o parlamentar. Olha, não é por nada não, com todo respeito. Eu sempre falei isso. Passou da hora do político derrubar os muros do parlamento e interagir diretamente com o destinatário, que é a população. Eu vim com o maior prazer aqui nessa agenda. E toda vez que eu falo, me usem. Use o mandato. Me coloque à disposição. Precisa de uma agenda com a ministra Esther? Vamos na ministra Esther. Precisa de uma agenda com a ministra Marina? Vamos na ministra Marina. Com o ministro Haddad? Com quem quer que seja. Gente, vocês têm uma pessoa que tem uma interlocução direta com os ministérios da presidência da República. Por que a gente não pode fazer isso? Então a gente tem a possibilidade, mais uma vez me coloco à disposição, mas eu acho que o que faltou ali naquele momento, primeiro foi antes do veto, segundo foi para a derrubada do veto, que poderia ter sido feito isso. Eu falei com o presidente da República quando foi da saidinha, me chamaram lá, eu sou professor dessa área. Eu falei, olha, eu acho que o presidente tem que saber as derrotas que ele quer enfrentar. Exemplifiquei, um homicídio doloso, disparo de arma de fogo, a pena de 6 a 20. Se uma pessoa foi condenada a 9 anos, dolosamente, disparo de arma de fogo, com 1/6 ele já sai para o regime aberto. A cada 3 dias trabalhado, remissão de pena pelo trabalho. Com 1/3, livramento condicional. Final do ano, indulto e comutação de pena. O presidente vai dar 35 dias para essa pessoa. Como que você explica para a mãe que perdeu o filho por disparo de arma de fogo que aquele cidadão não vai ficar nem 1 ano e 8 meses preso? Se o presidente vetar, eu vou lutar para derrubar o veto. Saiu em rede nacional. Líder do PT no Senado diz que vai derrubar o veto do presidente. Derrubamos o veto. Não existe espaço vazio. E não fique deitado eternamente nesse espírito. Se você ficar no comportamento letárgico, o dano vai ser cada vez pior. A gente tem que se unir e pressionar. Cadê? Vamos pressionar para que a gente possa ter aí, não permitir veto, e se acontecer o veto, lutar para derrubar o veto. Vetou, não derrubou o veto, agora a gente tem que buscar outros mecanismos, e aí eu me coloco à disposição para isso. Desculpa ter me alongado mais uma vez. Obrigado, senador. Uma pergunta aqui para a Esther, mas acho que ela pode também ser extensiva à Leite também. Esther, é possível uma articulação entre a Secretaria de Educação Municipal e a sua secretaria? Se sim, por qual iria? Como que a SEAMA e também o IEMA conversa com a educação nos municípios? E, complementando com uma outra também, como é que você enxerga o enfrentamento em relação ao racismo ambiental? E acho que as colegas podem complementar também. São dois pontos, né? Sobre o diálogo com os municípios, eu acho que a Ana pode até falar melhor que eu, porque a gente tem um projeto de municipalização da política de educação ambiental. E aí, nesse processo, a gente dialoga diretamente com os municípios. E como que é o projeto, não o produto? Tem uma formação do LABEA, que ele faz com um conjunto de municípios que hoje a gente trabalha na lógica dos consórcios, né? Então a gente pega aquele grupo de municípios consorciados e faz uma formação sobre as políticas de educação ambiental para que eles construam o seu grupo de trabalho para construir seus instrumentos da política. E a partir disso os municípios constroem a sua política, o seu programa, constituem as suas CIMEAs, né? Suas comissões de educação ambiental. Então, o diálogo interinstitucional, né, da Secretaria com os municípios, eles passam a ser com os órgãos gestores e com esse grupo das CIMEAs, né? Então, hoje no nosso estado, nem todos os municípios possuem seus instrumentos, nem todos os municípios possuem suas CIMEAs consolidadas e tudo mais, mas todos os municípios têm órgão gestor da educação, da política de educação ambiental, ainda que eles não estejam executando e cumprindo. Mas todos os municípios têm Secretaria de Educação, ainda que seja Secretaria de Educação e Cultura, igual eu vi agora, entrei em contato ontem, esqueci o nome do município. A gente tem Secretaria de Meio Ambiente, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura, Turismo, etc., e 5 pastas dentro de uma. Então, a Secretaria de Meio Ambiente dos municípios do nosso estado tem um corpo muito crítico. A gente tem município que tem o secretário, um servidor e um estagiário.
Então a gente tem, quando não é só o secretário, é muito comum, assim, esse tipo. Então a gente, óbvio que a política de educação ambiental talvez seja que ele mais tem afinidade, que ele mais queira executar, porque é a parte mais legal do trabalho, mas ele tem que dar vazão aos processos de licenciamento. Ele tem que dar vazão aos processos de gestão ali da prefeitura. Então ele não vai fazer educação ambiental. Então, mas hoje ainda a gente tem interlocução direta com os municípios a partir desse trabalho, né? Então a partir desse programa de educação ambiental, mas a gente tem um trabalho de articulação que é a partir da estrutura da secretaria mesmo. A secretaria tem outros programas que lidam diretamente com os municípios que acabam facilitando esse diálogo. Mas hoje, no nosso trabalho com o campo de educação ambiental, eu sempre bato na porta. Oi, você é o gestor da política de educação ambiental. Então, a gente tem essa facilidade nesse trabalho. Mas eu acho que a pergunta, assim, também, bem objetiva aqui, como é o nosso contato? A lei já determina, a nível nacional, o MMA e o MEC são responsáveis pela política pública de educação ambiental. Nos estados, CEAMA e CEDU são responsáveis, no município, Meio Ambiente e Educação. E aí, nós estamos hoje com 59 municípios com formação. O ano que vem a gente finaliza os 78 municípios. Nós temos no nosso estado 7 municípios que têm lei municipal de educação ambiental, já fizeram programa, né? E tem essas comissões. Então, é intrínseco, não tem como a gente, Estado, CEAMA e EMA, com o trabalho que a gente está com os municípios, junto com o Marcos Teixeira, com essa formação, que depois vem oficina, depois vem workshop, e quem cobra os municípios para os seus instrumentos legais tem sido hoje o Ministério Público Local, na pessoa da doutora Ana Carolina, que é coordenadora de educação ambiental. E isso foi uma grata satisfação, porque lá atrás a gente instituiu uma portaria conjunta. Porque quando o IEMA propôs fazer esse trabalho junto aos municípios, de levar os instrumentos legais para conosco fazer educação ambiental no nosso estado, eu disse assim, como a gente vai cobrar se eu sou par deles, se somos pares? Então a gente colocou a CEAMA e a CEDU, o IEMA e a AGE e o Ministério Público numa portaria para essa equipe ter servidores para o momento após a formação, junto com a UFS, que isso já acontece, gente, desde 2021. A gente começou com os municípios. Quando fala com os associados, vamos deixar bem claro aqui. Há municípios, todos os municípios hoje estão fazendo licenciamento ambiental, impacto local, certo? Tirando os grandes empreendimentos que estão por conta do IEMA. E aí, tem município muito pequeno que não tem gente, não tem pernas. E aí, às vezes, eles precisam de uma equipe multidisciplinar para analisar todo o licenciamento, quer seja de uma empresa que seja instalada ali. Vamos pôr uma empresa de mineração. Então, os municípios se juntam e formam os consórcios. Nós do IEMA fizemos a metodologia. Em 2021, fomos para os municípios do consórcio Pro de Norte, que chama, lá no extremo oeste, aonde estão os municípios de desertificação. Depois, em 2022, nós fomos para os municípios do consórcio Caparaó, são 14. Começamos assim. Foi uma metodologia para a gente começar a caminhar os municípios, junto com a UFS. E isso, né, Marco? Nós começamos a conversar entre 19 e 20, no momento da pandemia, estruturamos o trabalho. Em 21 começamos a formação. Ela é EAD, 2 vezes por semana, são gestores públicos que são convidados. Se vocês soubessem o trabalho que isso dá, mas a gente está 6 anos rodando, fazendo isso, e ano que vem a gente finaliza os 78 municípios, que faltam 16 municípios para finalizar os 78. Estamos desde 2021, formação com a UFS, o IEMA, por meio da nossa gerência de educação ambiental, descentraliza o orçamento para a escola de serviço público, que contrata os professores da universidade, e nós temos um convênio firmado, eles ali terças e quintas, convencionado de 19 às 21 horas, e aí, para isso acontecer, a gente, IEMA, faz uma mobilização com esses municípios para chamar numa reunião online secretários de Meio Ambiente e Educação para apresentar o trabalho e dizer, isso não é um certificado que vocês vão receber e para colocar na gaveta ou para ser promoção ou progressão, pode ser também, mas isso aqui, depois de vocês capacitados, vocês têm um dever de casa de conosco caminhar para fazer suas leis municipais. E feito isso, a gente tem todo um trabalho de oficina de diagnóstico participativo
para a elaboração das políticas municipais de educação ambiental. Depois da formação, eu, Ana, estou sempre presente, a Esther, a nossa equipe vai em loco, num grupo de municípios depois de formados, que é o que vocês estão querendo saber, como é que é esse trabalho. Então, a gente está o tempo todo, nós estamos aqui ó, com o Rodrigo ali, ó, da Secretaria de Meio Ambiente de Educação de Conceição da Barra. Ele é coordenador de educação ambiental. Então, ele é um, entre outras pessoas que sabem, nós estamos nos municípios a todo momento, a todo tempo. Feita a formação, e quem é que está cobrando? O Ministério Público, inclusive, abriu os procedimentos administrativos com todos os promotores, inclusive a gente fez reuniões com todos eles, e eles já estão encaminhando, né, os documentos e cobrando os municípios como estão os seus instrumentos legais. Segundo o Ministério Público, os senadores falam assim, o município que não entregar, não foi? O Ministério Público falou assim, nós vamos colocar o município em dívida ativa. Aí eu falei, vou arrepiar nosso cabelo aqui, porque daqui a pouco vão achar ruim com a gente. E aí, mas esse passo, o Ministério Público tem cobrado, a gente tem conversado com eles, enfim, está um trabalho gigante, mas é por isso que a gente se tornou referência. Que a gente está assinando, já convido até o senador, aos demais, dia 16 de outubro, na Escola de Serviço Público, estaremos assinando, entre outras entregas, o protocolo de intenções com o Ministério do Meio Ambiente, que o nosso Estado virou referência nacional para esse trabalho. Somos o único que estamos trabalhando na municipalização da educação ambiental. Então, acho que é isso, né? A Esther está aqui, é o tempo, Ana. Eu vou falar bem rapidinho sobre a questão do racismo ambiental. Eu vou ser bem estratégico. A gente pode só inverter, porque o senador tem uma agenda agora, ele está muito apertado. Senador, eu vou fazer uma quebra de protocolo, até mesmo por toda a história que a professora Graça tem em relação à educação ambiental. Ela me pediu o que gostaria de fazer uma pergunta a partir do microfone. Tudo bem? Obrigada, Gutenberg. Senador, é o seguinte, para além da pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor, gostaria só de fazer uma pontuação. As reformas na educação, elas dizem muito a respeito do que a gente está falando aqui. A última reforma forte na Universidade Brasileira, ela acontece em 68, Lei 5.540. Então, ela reordena todos os currículos de todos os cursos à luz da internacionalização da economia naquele momento, que era um período militar, fruto essa lei foi fruto do convênio MEC-USAID. Beleza. Então, a partir dali, você tem toda uma formação, não só de técnicos, como de professores, pautada na questão técnica, absolutamente técnica, desconsiderando a isso que a reitora falou, de uma visão de homem lateral, uma visão da dimensão maior do ser humano. E isso vai impactar na política de educação ambiental, necessariamente, porque ela é uma política de mudança de paradigma. Porque a nossa educação ocidental ela é pautada em valores contrários à natureza, que é herança ainda da Revolução Burguesa, com a Revolução Industrial. Então, isso está permanente até hoje, com pouca questão. A pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, a propósito desse encontro, que é educação ambiental com política pública durante o século XXI, é exatamente o seguinte: o que a gente tem visto, tanto nas pesquisas quanto na empiria, é que a educação está ausente desta política tão importante para o mundo. A educação, formalmente falando, seja nos municípios, seja no estado, seja no âmbito federal. A gente acaba de vir
de um congresso internacional de educação ambiental para países de língua portuguesa no Amazonas, e para nossa indignação tínhamos lá os estandes do Brasil e os estandes todos esses países, mostrando o que eles fazem em educação ambiental. E para nossa indignação, no nosso estande, o MEC estava ausente. E a nossa política, ela é o que é, uma das melhores do mundo, porque o DNA dela é articulado. Nasce Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Educação, é órgão gestor nacional. E se esse órgão gestor nacional não faz o dever de casa em relação à educação, os estados e municípios não têm espelho. Então, portanto, o nosso pedido para você, enquanto senador, que tem esse papel, né, de fiscalizar o Poder Executivo, é fazer o MEC se posicionar enquanto órgão gestor nacional da política pública da educação ambiental. Por favor, esse é o nosso pedido. A gente tem mais, mas a gente faz em outro momento. Muito obrigada. Obrigado, professor. Bom, gente, eu agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Contem sempre comigo, com o nosso mandato, com a minha equipe. Eu tenho aqui o Oleandro que está ali, que depois passa os contatos, que aí toda demanda que tiver em relação à proposição, à audiência pública, à fiscalização do próprio Poder Executivo, como a professora fala. Quando a professora estava falando do órgão gestor e da ausência do MEC, eu acho assim, quando você... Educação para mim sempre foi e vai ser investimento. Eu sou fruto da educação pública. Eu venho de uma família pobre. Não estou falando isso por vitimismo. Meu pai era motorista de ônibus, minha mãe semi-analfabetizada, 6 filhos, eu sou o filho mais novo, e ninguém me falou. Eu vivi isso. 1 ano da minha educação fundamental, do meu ensino fundamental, eu estudei dentro da cozinha da escola. Era dividido com uma linha em que a professora lecionava para 2 graus diferentes. Essa era a realidade que eu venho. E por isso que eu falo, a professora está certa quando ela faz a crítica da ausência do MEC ali, como que isso é simbólico. Isso porque não é só ausência física, é uma ausência simbólica que é muito forte. Mas é a triste realidade do Brasil. Outro dia, quando eu voltando a falar na meritocracia, que eu falei do senador que estava falando em meritocracia, eu falei assim, olha, educação básica, pública básica no Brasil, 83% das escolas não tem laboratório de ciências, 73% dessas escolas não tem biblioteca, 73% não tem quadro poliesportivo, não tem acessibilidade. Como que você vai falar em meritocracia? Então, eu acho que passou da hora, eu acho que o Brasil vai ter um momento de grande ascensão quando efetivamente investir em educação. E esse investimento ela perpassa por vários momentos. E essa ausência que a professora relata ali, ela para mim, ela é constrangedora, né? É constrangedora para a gente, enquanto professor, porque antes de eu ser senador, eu sou professor. Eu costumo falar que eu tenho 2 missões na minha vida, ser servidor público como delegado de polícia e ser professor. Né? Eu estou como senador. Agora, nós temos que cobrar efetivamente que o Poder Executivo, e principalmente o Ministério da Educação, ele tenha uma atuação muito mais eficiente. Mesmo porque isso são princípios que estão na própria Constituição. Se você pega lá no artigo 37 da Constituição Federal, está lá. São princípios que regem a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência é um dos princípios que regem a administração pública. Se você vai no artigo 6º da Constituição Federal, está lá. São direitos sociais. Ele começa o primeiro direito social, educação. Educação, saúde, moradia, lazer, vestuário, higiene, etc. Só que o Brasil tem que passar por uma faxina moral. Eu não tenho como, não é razoável para mim, professora, eu falar que um professor aqui da educação básica não ganha um piso de R$ 4.800, enquanto que determinados funcionários públicos ganham R$ 100 mil por mês, R$ 200 mil por mês.
Passou da hora do Estado. Eu fiz essa fala dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos um projeto lá para acabar com penduricários e com supersalários. Acabou, tem que acabar com isso. Teto é teto. Se o teto é 47 mil por mês, não pode ganhar nada além disso. É isso que tem que ser feito. Agora, quando que a gente tem, claro, para legislar, para fortalecer o professor, para dar um salário digno para o professor, para dar um salário digno para o policial, para dar um salário digno para quem está lá em saúde. São saúde, educação, segurança, é o tripé de toda a base eleitoral. Todo político fala nisso. Mas o que ele está fazendo para dar efetividade a isso? Eu estou fazendo a minha parte, estou lá lutando pela docência, estou lutando pela educação, fui relator da lei das polícias, estou fiscalizando. Agora, é preciso que a gente tenha uma postura muito mais audaciosa do governo como um todo, inclusive do Ministério da Educação. E fico aqui me colocando à disposição para fazer essa provocação ao Ministério da Educação, para que ele assuma efetivamente o seu papel. Quero mais uma vez agradecer, pedir desculpa por ter que me ausentar, mas eu tenho outro compromisso, e falar que eu tenho muito orgulho de estar nesse espaço, eu me sinto em casa, e professor Adriano, eu me coloco à disposição. Quero mais uma vez parabenizar pela sua eleição. Para mim é simbólico isso, é extremamente importante isso. Não é uma questão de falar, porque é mulher. Não, isso é importante, sem dúvida. Eu não tenho dúvida, eu fico constrangido. Eu tive uma Assembleia Legislativa em Mato Grosso do Sul, tinha 24 deputados, todos homens. Se isso, eu não posso perder minha capacidade de indignação. Se isso não me incomodar, tem algo errado comigo. Então, a sua eleição, para mim, ela é representativa, porque você está carregando aqui 52% da população brasileira. Está carregando aqui uma história em que as mulheres são silenciadas. Eu recebo lá, uma ocasião, eu tive uma reunião lá da Associação Nacional dos Delegados, a delegada que foi eleita presidente. Ela veio com 4 homens. Nenhum deixava ela falar. Até que eu cortei. Eu estou aqui para ouvir ela. Ela que foi eleita. Não pode se deixar silenciar. Na CPI da Covid, vários senadores se exaltavam. Nenhum foi chamado de descontrolado. A senadora Simone Tebet foi. Mas por quê? Porque é mulher. Isso tem que ser dito. A gente tem que ter. Hoje eu estou muito feliz nessa mesa aqui. Só eu e você de homens. Ontem eu fui numa mesa que eu fiquei constrangido, mas eu falei publicamente. Eu sou bem grossarato. Eu falei assim, olha, estava o governador, estava todo mundo, só tinha homens na mesa. Gente, não tem como. Isso não é razoável. E a gente tem que estar lutando a todo momento. Eu tenho 2 filhos que são a razão da minha vida. E vou dar um exemplo. Quando vem para Mariana, por exemplo, a Mariana que manda lá em casa, né? Quando vem para Mariana com um joguinho de panela, não sei o que, fala, não quero isso não. Não quero grossarato. Grossarato, não quero saber de panelinha, nada disso. Pode dar para ela o que ela quiser. A gente fica estigmatizando, reforçando quais são os passos, quais são as funções. Não quero isso. Acho que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso está na Constituição Federal, no abre-alas da Constituição Federal, e eu vou estar lutando, dando minha vida ali para que essa igualdade entre homens e mulheres seja uma realidade no Brasil. Um beijo carinhoso, Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigado. Apenas para que a gente possa finalizar essa conversa nossa, eu vou devolver a palavra para a Esther, para que a Esther ainda possa comentar sobre o racismo. Aliás, você quer ler de novo, Esther, a pergunta? Além das ações desenvolvidas lá pela sua secretaria, quais as medidas têm sido implementadas ou que eventualmente vocês estejam discutindo ou tenham discutido que busquem enfrentar o racismo ambiental? O tema do racismo ambiental, ele não é enfrentado diretamente em nenhuma política dentro da estrutura dos programas do governo. O termo que é usado, e agora eu vou falar um pouco isso da CPF, como que é uma estratégia também, quando nós somos pessoas sensíveis da área, por exemplo, eu sou do movimento negro, etc., eu não vou numa reunião
climática, porque racismo ambiental vai ser um termo onde eu vou ter resistência para dialogar sobre as questões. E quando eu falo de justiça climática, eu tenho uma porta de entrada um pouco mais tranquila para começar a iniciar os diálogos. Então, a gente tem que ser estratégico. Como a professora Graça Lovina, ela sempre coloca com muita força a culpa no imperialismo e do liberalismo e tudo mais. Gostaria que fosse fácil assim, porque a gente, quando a gente é de militância, é muito fácil a gente nomear, mas a gente também tem que ser estratégico. Então, dentro das políticas da gestão, quando esse assunto ele é abordado a partir do eixo de justiça climática. Então, ele começa, sim, a partir dos âmbitos e dos diálogos de mitigação e adaptação. Aí, dentro do plano estadual de mudanças climáticas, a gente tem, sim, esse diálogo, especialmente no eixo de mitigação. Aí eu vou contar um segredo para vocês. A Esther luta internamente para que a educação ambiental seja um eixo estruturante da política de mudanças climáticas. Hoje, a educação ambiental ela tem 3 ações estratégicas dentro da política de mudanças climáticas, que são fazer cartilha educativa, falar de estratégias de comunicação sobre escassez hídrica, e o outro também era fazer cartilha junto com a Secretaria de Educação. Então, o governo, a estrutura do Estado ainda enxerga educação ambiental como a ponta, como ações pontuais, e não como uma construção estratégica. Então, esse é um trabalho que eu estou efetivamente fazendo hoje à tarde, conversando com a Secretaria de Governo, para que eles mudem essa perspectiva da educação ambiental, que a gente esteja a partir da estrutura de construção da política de mudanças climáticas. A educação ambiental estando ali, a gente não precisa de ação estratégica de entregar panfleto, porque, na verdade, a gente não precisaria nem de ter uma política de mudanças climáticas, porque a gente não estaria vivenciando muito das questões climáticas. Então, hoje, especificamente, a gente tem esse campo de discussão de desigualdades, ele está dentro desse âmbito de trabalho das mudanças climáticas, e aí, infelizmente, por um perfil pessoal, a educação ambiental ela vai trazendo. Então, por exemplo, a Ana, ela participa de uma comissão de direito ambiental. Nós trazemos esse assunto dentro dos outros âmbitos de discussão que a gente está. Então, eu falei das conferências. Eu estou dentro do Conselho da Mulher, dentro da Comissão da Primeira Infância. Então, nesses âmbitos, nessas áreas de trabalho, a gente consegue conversar um pouco mais, dialogar um pouco mais sobre como o meio ambiente atravessa esses públicos-alvo. Então, ali a gente consegue construir uma política de racismo e justiça ambiental a partir de campos de trabalho em outras áreas, né? Não a partir do meio ambiente, porque tem esse campo também. Não é uma questão de ser uma dificuldade da gestão do meio ambiente de fazer isso, mas é uma dificuldade mesmo de ver o meio ambiente como estratégico. Então, assim como a educação ambiental há uma dificuldade de entendê-la como estratégica dentro das estratégias de meio ambiente, há uma dificuldade estrutural de entender o meio ambiente que tem que estar dentro das estratégias de economia, de saúde e assim por diante. Então, eu acho que essa é a resposta que eu posso dar. Maravilha. Gente, olha, vamos caminhar para o encerramento, né? Deve estar todo mundo com fominha já aí. A gente pode tirar dessa nossa proveitosa manhã que a gente conseguiu, de fato, dentro dessas colocações de nossos convidados, colocar que a educação ambiental, de fato, é um eixo estratégico, né? E que a gente precisa fortalecer, especialmente essas parcerias, não somente fortalecer as parcerias,
mas a gente ser capaz de fato trabalhar de forma integrada, né, de estar em consonância com as políticas públicas que estão aí. O senador, ele foi, inclusive, muito esperançoso para todos nós, né, ao abrir o mandato, a dizer abertamente, nos provoquem, levem para nós proposições para que a gente possa debater. Não somente, havia um receio de minha parte, que a gente pudesse, talvez, caminhar muito para uma discussão orçamentária apenas, né? E, de fato, não foi essa a conversa e o caminhamento que a gente pode tirar dessa conversa, né? A gente precisa ser propositivo, inclusive em relação às legislações vigentes hoje, de forma, de fato, a gente ser capaz de transformar a nossa realidade e a realidade do nosso entorno. Eu gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, a brilhante contribuição de cada uma de vocês. Eu, antes de Contarato mencionar, foi uma das minhas impressões. Eu falei, olha, que mesa recheada de mulheres, que bom, né, que a gente conseguiu construir isso aqui. Muito obrigado.